irmãos de ambos os planos presentes nesta casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Que todos sejamos acolhidos pelo amor do Pai e a proteção de nosso Mestre Jesus. Pedimos que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo silencioso para que não haja interferência nos trabalhos da casa. Também convidamos para a palestra de hoje à noite, às 20 horas, com o título A Vida é um Bem Outorgado por Deus, com a palestrante Mariane Macedo. Comunicamos também que durante a palestra haverá a Feira do Livro e pedimos, na medida do possível, os irmãos que tiverem disponibilidade e assim o quiserem fazer, que contribuam com 1 quilo de alimento não perecível para as pessoas que são assistidas pela casa. Sempre é de muita valia essa contribuição. Senhor Jesus, suplicamos para que atenteis para a nossa boa vontade, olvidando-nos as fraquezas. Fortalecei o nosso desejo de servir e de trabalhar no despertar das consciências. Estabelecei em nós o campo de trabalho no qual serviremos na difusão de vosso amor infinito. Orientai-nos nas encruzilhadas da vida, para que a vossa presença seja a fonte de recursos a abastecer-nos e a dar-nos forças para prosseguir. Se cairmos em algum momento, revigorai nossas forças, para que nos levantemos ante a lembrança das dores que sofrestes. Sede, pois, nossa companhia constante, porquanto somente tua luz haverá de iluminar-nos o caminho e nos mostrar a verdade. Pelo Espírito Ernesto. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do amor, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Então, neste momento, será feito o comentário do Evangelho pela Elizabeth. Uma boa tarde a todos os irmãos, sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa nesta tarde e todos aqueles que nos assistem também. Vamos fazer uma grande corrente de amor, de solidariedade, para nos envolvermos nessas benesses que o plano espiritual vem trazer para nós quando aqui estamos, programados para ouvir a palavra de Jesus. Nós estamos em Marcos, capítulo 5, versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos responderam:
Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Então, meus irmãos, vendo a fé desta mulher, que apenas se tocasse o manto de Jesus seria curada, nos leva a pensar, mas o que é a fé? Essa palavra vem do latim fides, que significa fidelidade a um compromisso, garantia, confiança absoluta. E o Evangelho segundo o Espiritismo dedica todo o capítulo 19 ao poder da fé. E no item 11 das Instruções dos Espíritos, o subtítulo é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Mas o que é a fé? A fé é um sentimento instintivo que nasce com o ser. É uma crença inata. É um impulso íntimo fundamentado na confiança de que o poder criador está sempre promovendo o crescimento das suas criaturas. Certa vez, um repórter entrevistava o padre Fábio de Mello e perguntou-lhe: como é que o senhor tem certeza que Deus existe? E ele respondeu: se tivesse certeza, não precisaria ter fé. A experiência da fé nos dispensa as certezas. Fé é confiança, não é certeza. Fé é confiança. E agora analisamos aqui nessa leitura a fé robusta, a confiança desta mulher que sabia que se apenas tocasse as vestes de Jesus, ver-se-ia curada de um mal que a atormentava há 12 anos, segundo Marcos. Relendo o versículo 18 de Marcos. Se tocar ainda que seja na beira das suas vestes, eu serei curada. E lá no versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada deste sofrimento. E em muitos momentos, quando brota alguma incerteza do poder da fé, as palavras de Meimei nos sacodem. Deus tem estradas por onde o mundo não tem caminhos. E para ilustrar, lembro uma pequena história narrada por Flávio Alcaraz Gomes, que era colunista do jornal Correio do Povo, há uma época já bem distante, e que se chama Moisés, Jesus e o Velhinho. Então ele conta que jogavam golfe Moisés, Jesus e um velhinho. Moisés colocou a bola no pino e deu a primeira tacada. A bola caiu num lago. E levantando o taco, as águas se abriram. Ele entrou e deu a segunda tacada, que foi cair diretamente no buraco. Na vez de Jesus jogar, a bola também caiu no riacho, só que ela caiu em cima da folha de uma vitória régia. Jesus caminhou sobre as águas, foi lá, deu a segunda tacada e também a bola foi para o buraco. Aí foi a vez do velhinho jogar. Ele, todo trêmulo, se preparou para dar a tacada inicial. A bola voou fora do clube e começou a cair na direção de um riacho. Nesse instante, um sapo a engoliu. Depois, um gavião o agarrou. Mas ao sobrevoar o campo, o gavião soltou o sapo. E o sapo, quando bateu com o peito no chão, cuspiu a bola. E a bola foi diretamente para o buraco. Ao acompanhar toda aquela cena, Moisés olha para Jesus e diz: cara, é muito difícil jogar golfe com o teu pai.
E na obra, meus irmãos, na obra O Código do Monte, eu tinha trazido aqui junto na Santificação. Então, na obra O Código do Monte, é do Dr. Sérgio Lopes esse livro. E ele faz um profundo estudo que nos leva a refletir por que Jesus colocou a fé na quarta bem-aventurança, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o autor diz o seguinte: na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus nos pede humildade. Na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus nos ensina a resignação. Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus nos convoca à mansuetude, à mansidão dos costumes. E na quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ele nos mostra a nossa realidade espiritual, que é ascendente, é superior a este plano físico. Porque vejam bem, nos 3 primeiros níveis é para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele nos pede, né, que tenhamos aquele esforço interno para sermos humildes, resignados e mansos, como uma pessoa que está crescendo dentro de si mesma. A partir da quarta bem-aventurança, Jesus nos indica que nós somos acompanhados pelo amor divino. Nós seremos saciados. É uma grande promessa que se estabelece para nós, mostrando que o Pai nos cuida e que nós nunca estamos sós. Seremos saciados. Jesus nos propõe que avancemos além de nós mesmos. Anuncia que nós podemos contar com alguma coisa além de nós. Digamos assim que é um alerta definitivo, é um alento definitivo para todos os males. E a próxima bem-aventurança, que eu não poderia deixar de citar aqui, bem-aventurados misericordiosos, onde a pessoa não só pensa em si, na sua transformação moral, mas ela se abre em relação ao próximo. É a misericórdia, é a compaixão. E a palavra misericórdia, ela traz no seu radical a palavra coração. Corde é coração. Então, misericórdia é ter o coração aberto para o sofrimento alheio. Vejam que a beleza que tem nessas palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus. Um outro autor, estudioso da doutrina espírita, Francisco do Espírito Santo Neto, na sua obra Renovando Atitudes, ele nos leciona que esta fé poderosa, que essa convicção inabalável na sabedoria do Cristo, que rege a tudo e a todos, este Pai, ela atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. E como é que se dá essa evolução nas criaturas? E ele diz assim: ao longo das reencarnações sucessivas, onde estruturam-se as experiências do raciocínio e do sentimento, da razão e do sentimento. O sentimento é instintivo, nasce com o ser, mas atravessa períodos de desenvolvimento num processo longo e progressivo. Ele frisa que depende da vontade e da determinação do espírito para ele se adiantar ou para ele demorar-se. Consequentemente, diz Francisco do Espírito Santo Neto, a fé plena não é conquista repentina que nasce quando nós queremos. É trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nós lemos assim: disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo,
a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire e não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não dessa ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé e se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Então, ter fé é perceber, é ouvir as verdadeiras intenções da ação divina em nós. É o discernimento de que tudo está certo no seu lugar, ainda que momentaneamente neste plano de expiação e provas onde nos encontramos, nós não possamos decifrar ainda lucros e vantagens que estão inseridos neste processo da vida. Um espírito iluminado nos diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E quando puderes reparar, o mundo vai se organizar diante de ti. É o Espiritismo que nos fornece esta fé raciocinada, que se apoia entre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. E no mesmo item 7 deste capítulo 19, que nós já nos referimos, diz assim, o último parágrafo. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nada obscuro. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Vejam bem. Quando se compreendeu, eis porque ela não se dobra. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá qual a força mais poderosa do universo, ela respondeu: a fé. E José, um espírito protetor, nos diz neste mesmo capítulo, item 11, o seguinte: tende, pois, a fé, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, um espírito protetor. Então, em síntese, a fé como força instintiva da alma, ela guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. E Chico Xavier nos conta uma historieta muito bem elaborada, bem humorada também, que nos mostra o poder da fé. Uma jovem frequentava o centro espírita de Chico Xavier e apresentava graves problemas pulmonares e procurou Chico. Ela tinha ido no médico e o médico receitara vários remédios. Procurou Chico e mostrou-lhe a receita. Devo tomar por 30 dias, mas não tenho dinheiro para comprar o remédio. O médium, Chico Xavier, pobre também, com muitos encargos familiares, lamentou. Minha filha, infelizmente eu não tenho como ajudá-la. E meu pagamento só sai no fim do mês. Mas peça a Maria Santíssima este socorro e ela não faltará. Quais são os horários da medicação? E a menina falou, pela manhã e à noite. Então disse-lhe Chico Xavier, então corte a receita em 60 pedacinhos. E no momento que teria que tomar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima
Tome um pedacinho da receita com água e será abençoada por ela. Repita isso 2 vezes por dia durante esses 30 dias. Passado um mês, ela retornou ao centro. Estava corada, saudável, feliz. Pois é, Chico, disse ela, conforme a sua recomendação, pedi socorro a Maria Santíssima, engoli os pedacinhos do papel da receita e estou curada. Este curioso episódio que Chico nos relata, nos remete aos mistérios da fé, que definiríamos como uma convicção plena em alguém ou em alguma coisa. E retomando as palavras de José, um espírito protetor, os milagres são a obra da fé. Observemos que sempre Jesus dispensava os seus beneficiados, aqueles que eram curados, tanto do espírito como do corpo, com as palavras: a tua fé te curou. E aqui nós vemos no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, que ele diz assim: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta o prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuravam. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam esta palavra generosa do Mestre. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a sua própria saúde. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus tudo pode. Teus amigos verdadeiros farão possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade e a saúde que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então a mulher enferma, cheia de fé, aproximou-se do Senhor. Toca-lhe as vestes. Apenas neste pequeno gesto, ela fica curada daquele mal que há 12 anos a aflige. E o milagre efetuou-se, repetindo o benfeitor José que os milagres são a obra da fé. Assim também sucederá sempre que nos aproximarmos de Jesus. São suas palavras: o que me seguir, não seguirá em trevas. Todos que tivermos fé, com fé buscarmos vencer as nossas dificuldades, triunfaremos, porque o amor coopera com a fé, e a fé é que abate barreiras, destrói domínios, aniquila empecilhos e suprime as dificuldades. São palavras de Jesus: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para ali, e ele passará. Ao cair da tarde, foi que tudo aconteceu. A barca se encontrava em meio ao mar da Galileia, repleto de homens habituados ao trato rude das redes, dos remos, naquele trabalho incansável no mar. Enquanto se detinham, envolvidos na tarefa, um dos discípulos ergueu os olhos e apontou para outra margem. Olhem! Seu dedo apontava na direção oposta, naquele quase crepúsculo,
onde se desenhava um vulto esguio, cujas vestes brancas o vento balançava harmoniosamente. Mas o primeiro momento foi de susto, de estupefação. O que seria? O que estavam vendo? Estariam vendo? Apenas uma visão? Eram indagações que os discípulos se faziam. Acostumados a tudo enfrentarem, eram homens de coragem, firmaram os olhos no intuito de descobrir o que era aquilo que vinha em sua direção, que eles não conseguiam vislumbrar quem era. Mas foi quando um dos apóstolos gritou: é o Senhor. Um misto de temor e emoção envolveu a todos os discípulos. E Pedro, observando aquele vulto que seguia na sua direção, caminhando sobre as águas, ele falou: Senhor, se tu és mesmo nosso rabi, ordena que eu vá ao teu encontro. Que poderia parecer um desafio ou uma desconfiança, não encontrou estes detalhes no coração de Jesus. Ele entendeu que o apóstolo apenas queria partilhar daquele momento que ele estava vivendo. E levantando a mão, disse para o apóstolo: vem. Pedro saiu da barca e começou a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Contudo, antes que seus dedos tocassem a mão divina, os ventos se fizeram muito fortes e ele teve medo. Por um rápido instante, seus olhos olharam ao seu redor, viram aquela água toda à sua volta e deu-se conta que não tinha nenhum apoio físico para o sustentar ali. E ele ficou apavorado e gritou: salva-me, Senhor. E o seu corpo mergulhou profundo nas águas, foi atendido rapidamente, acudido rapidamente pelas mãos de Jesus. E é quando o mestre fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, homens de pouca fé, somos muitos de nós. Jesus nos estende a mão e diz: vem. E nos propomos a ir com ele. Mas no meio do caminho sopram os ventos da adversidade, as dores, os sofrimentos que nos assolam muitas vezes, e nós vacilamos, e a nossa fé sucumbe, e a nossa fé se enfraquece. Exatamente como Pedro, nós mergulhamos, não agora em águas profundas, nós mergulhamos na tristeza, na melancolia, na descrença, muitas vezes na revolta, e muitas vezes demoramos muito a sermos acudidos dessa situação em que nos encontramos. Queremos ser retirados de pronto, como Jesus, que alçou a mão e levantou o discípulo, mas às vezes não somos atendidos de pronto. É que ainda nos falta a fé. Essa fé que é a certeza da presença divina e do apoio constante de Jesus. Nunca os deixarei sós, disse o Mestre. Acreditemos, então, que mesmo que as tempestades rujam, que balancem as nossas estruturas, que o nosso redor tudo fique cinzento, ele permanece firme no leme dos nossos corações. Nunca os deixarei sós. Carecemos, sim, todos nós, de uma fé robusta, que nos dê a perseverança, que nos dê energia, nos dê os recursos para que nós possamos vencer os obstáculos. Uma fé que movimente os nossos anseios mais profundos de transformação do homem velho para o homem novo. Sigamos a recomendação do monge Dalai Lama. Só existem 2 dias no ano que nada podem ser feitos. Um se chama ontem e o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer, transformar, viver e principalmente agradecer a cada manhã pelo espetáculo da vida, porque eu vejo, eu escuto, eu caminho e a natureza está toda a me brindar com a sua beleza, com a sua mansidão e a certeza de que este Pai que plantou tudo isso na minha vida para que eu possa enxergar. E para finalizar, do poeta Fernando Pessoa, essa pérola de gratidão.
Às vezes eu ouço o vento passar e só de ouvir